Evangelho, oitava da solenidade do Natal do Senhor, dia 28 de dezembro, celebração dos Santos Inocentes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os reis do Oriente partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamarei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos reis do Oriente. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouve-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oitava do Natal do Senhor, dia 28 de dezembro, festa dos Santos Inocentes Mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, por antiga tradição, os cristãos celebram a festa dos Santos Inocentes, onde fazemos memória do martírio vivido por cada uma das pequeninas crianças que foram mortas no lugar de nosso Senhor Jesus Cristo, poucos dias após o seu nascimento, por conta da fúria e do ódio do rei Herodes, quando soube do nascimento de nosso Senhor. Vai escrever para nós a respeito dessa festividade São Cipriano o seguinte texto: O nascimento de Cristo foi marcado pelo martírio de várias crianças de menos de 2 anos, como nos escreve São Mateus, por causa do seu nome. Incapazes de combater, elas conquistaram a coroa para que ficasse bem claro que os que foram mortos por Cristo eram inocentes. Crianças inocentes que foram mortas por causa do nome de Jesus. O Filho de Deus sofreu para fazer de nós filhos de Deus. E os filhos dos homens não querem sofrer para continuar a ser filhos de Deus? O Senhor do mundo lembra-nos: se o mundo vos odeia, reparai que antes que a vós, me odiou a mim. Se viesses do mundo, o mundo amaria o que é seu e vos amaria também. Mas como não vindes do mundo, pois fui eu que vos escolhi do meio do mundo, lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é mais do que o seu Senhor. Quando sustentamos o combate da fé, caríssimos irmãos e irmãs, Deus olha para nós e os seus anjos olham para nós. Cristo olha para nós. Que glória, que sorte ter Deus a presidir a prova e ter Cristo como juiz quando formos coroados. Armemo-nos, portanto, irmãos caríssimos, com todas as nossas forças e preparemo-nos para a luta de alma imaculada, fé plena e coragem generosa. Com essas palavras, São Cipriano escreve a respeito da morte dos santos inocentes. Mas, padre, nós não celebramos Estevão como o primeiro mártir. Agora estamos falando que os nenéns e as crianças pequeninas que morreram dias após o nascimento de Jesus são chamados de mártires. Eu fiquei um pouco confuso. Bom, nós estamos aqui falando de 2 realidades que têm uma distinção. Estevão, no
auge de sua maturidade, conheceu o nome do Senhor, acolheu o nome do Senhor, recebeu o batismo e passou a viver como discípulo de Cristo, seguindo todo o itinerário do Santo Evangelho como nós conhecemos. Desta forma, professou por ele mesmo, em sua liberdade, a fé recebida dos apóstolos e, amando Cristo até o fim, foi colocado à prova e deu o seu testemunho, derramando o próprio sangue por amor a Cristo, voluntariamente, após a sua profissão de fé. Esses pequeninos foram mortos no lugar de Jesus. Não tiveram a chance de conhecer e professar o nome de Jesus, mas foram alcançados pelo ódio contra o Senhor. E morreram no lugar de Jesus. Olha que forte é essa imagem, meus irmãos e minhas irmãs. Eles morrem no lugar do Senhor. Eles não tiveram a chance de conhecer o nome de Jesus, mas Jesus, no seu infinito amor, Deus, Pai onipotente, no seu infinito amor, não se esquecerá jamais do nome de cada um deles. Pode Deus, tendo amado tanto, como vimos ontem, a nossa humanidade, ter amado desde toda a eternidade cada um de nós, ter desejado desde toda a eternidade que fôssemos e que vivêssemos a santidade, poderia Ele, que gerou o seu Filho no seio da Virgem Maria, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, poderia Ele se esquecer daqueles que entregaram sua vida no lugar de seu Filho? Ele que entregará seu Filho por cada um de nós? Eles não tinham consciência da morte que se aproximava e que morriam por causa do nome de Jesus. Mas Deus tinha perfeita consciência disso. Eles foram inocentes em tudo, mas o Senhor, que conhece a inocência dos corações, ama a cada um deles. Por conta do ódio levantado contra seu Filho, eles foram mortos. O Senhor, que é misericordioso e bom, recolhe a entrega de cada um desses pequeninos com o mesmo amor com que recebe e protege seu Filho. De maneira que o amor do Pai pelo Filho em nada se perde por cada um desses que entregam seu sangue e suas vidas para que o Filho de Deus viva e seja conhecido no mundo. Eles não conheceram o nome de Jesus, mas pelo sangue derramado de cada um deles, o nome do Senhor foi conhecido em toda a terra, e a cada vez que o nome do Senhor é conhecido, se faz memória do sangue daqueles que foi derramado para que o nome do Senhor fosse conhecido. Estevão derramou o seu sangue para que o nome de Jesus fosse finalmente conhecido por Paulo e por seus algozes. E, por meio da conversão, eles então puderam juntos sentar no reino dos céus e cantar a glória do Senhor. Pelo sangue derramado daqueles pequeninos, o nome de Jesus foi conhecido sobre a face da terra. E ao abrir as portas do reino dos céus e ao sentar-se ao lado do Pai no seu trono, o Senhor chamou para junto de si cada um daqueles que derramaram o seu sangue para que o seu nome fosse conhecido. Quando o nome de Jesus foi proclamado no alto dos céus, no seu poder e na sua glória, ao entrar e sentar-se à direita do Pai, ali foram chamados para junto de si aqueles que, por primeiro derramando o próprio sangue, defenderam o nome do Senhor, para que céus e terras pudessem proclamar.
Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor. Então, meus irmãos, é essa a beleza que a Igreja nos traz hoje com a memória desses pequeninos, que é um chamado para que eu e cada um de vocês que conhecemos o nome do Senhor, tomemos essa prioridade de defender e de anunciar o nome do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Olha que delicadeza. Vocês se recordam que compete ao pai, no dia da circuncisão, declarar o nome do filho? E nós tínhamos falado na nossa meditação sobre São José que Deus reservou essa grandíssima dignidade a São José de apresentar o nome de Jesus publicamente. E hoje nós ouvimos que o anjo conduz cada um dos gestos a serem realizados em favor da defesa da vida do menino Jesus e da Sagrada Família, confiou a São José. É São José que defende e protege o menino contra as ciladas diabólicas do rei Herodes. Flávio Josefo, historiador antigo, já conta diversos episódios do quanto o ódio e o coração macabro de Herodes tramava e realizava feitos realmente abomináveis contra a dignidade humana. Ao escrever o Evangelho, Mateus está escrevendo para aqueles que vêm da casa de Israel, ou seja, para aqueles que vêm da tradição israelita, para os judeus. E ao escrever o seu texto, Mateus pontua com muita clareza elementos que aproximam a vida de Jesus da vida de Moisés e da vida e ao mesmo tempo confirmam Jesus como o novo povo de Israel, o povo que será chamado do Egito. A fuga para o Egito tem um valor simbólico e ao mesmo tempo um valor que confirma profeticamente aquilo que foram as promessas de Deus. O seu filho, chamado do Egito, o seu novo povo, o novo Israel, é chamado do Egito para vir para o lugar que o Senhor lhe preparou. E vai ser duramente perseguido por aqueles que não temem a Deus e que o hostilizam. Mas o Senhor, com braço forte e mão potente, triunfará sobre seus inimigos e conduzirá seus passos no caminho da paz. Assim o Senhor Deus faz aliança com Israel e conduz o seu povo eleito. Da mesma forma, o Senhor conduz com mão forte, braço potente, a vida de seu filho. E aqui é a delicadeza de, por meio de São José, aqui foi confiada a Sagrada Família e o bem da Sagrada Família, o Senhor conduz seu filho, passo a passo. José entrega a sua vida e, em profunda atenção e zelo, recolhe cada palavra do anjo, cada palavra de Deus que lhe é revelada no coração e a coloca imediatamente em prática. É forte isso. Teria muitas razões para José falar. Aliás, José teria muito o que falar se pensamos que ele poderia, de tudo aquilo que ouviu e recebeu como revelação de Deus nos sonhos, teria muito a dizer. Mas em toda a Sagrada Escritura, São José não diz uma única palavra. Mas ele não diz uma única palavra? Não. Concretamente, palavra como eu estou falando agora, e falo muitas para vocês, não. Mas se a gente se recorda bem que em tempos atrás falamos que na Sagrada Escritura o falar de Deus é ao mesmo tempo o agir de Deus, Mateus marca com muita clareza e descreve cada agir de São José, o que ele fez. Muito bem. A eloquência de São José na Sagrada Escritura não é através das palavras. São José tem consigo a virtude do silêncio, ou seja, do coração que se coloca pronto à escuta, como falávamos ontem na locução
do Papa Paulo VI, São Paulo VI. Mas a sua vida é uma vida eloquente, pois tudo o que ele faz é agir segundo a vontade de Deus. A vida dele é um acontecimento do falar de Deus. Então a vida dele ela é eloquência da palavra de Deus. Assim como a minha vida e a sua vida é chamada também a ser uma eloquência na defesa do nome do Senhor, no testemunhar o nome de Jesus através de cada uma de nossas decisões, de cada um de nossos gestos. Ter esse coração de prontidão e de escuta para deixar-se guiar por Deus em cada um dos desafios, em cada uma das ameaças. Vocês se recordam que Jesus prometeu, e nós recordamos isso no 10º capítulo de São Mateus, que lemos alguns dias atrás, quando víamos a memória de Santo Estevão, que o Espírito Santo viria suscitar em nós, nos momentos difíceis, o testemunho a ser dado. Olha aí se cumprindo essa palavra. Pois é o Senhor que conduz o coração de São José em cada um dos momentos profundamente difíceis que ele estava por enfrentar ao lado da Sagrada Família, sem ter consciência. Olha como é que o Senhor se antecipa. Às vezes a gente se incomoda porque Deus não nos permite que com a nossa razão e o nosso entendimento a gente alcance a compreensão de tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. E a gente fica meio que bolas. Por que o Senhor não nos fala tudo, não nos dá tudo de maneira clara? E a gente se agita e às vezes até se lamenta com Deus porque as coisas estão acontecendo, como estão acontecendo, ao invés de renovarmos a nossa fé dizendo: Senhor, está tudo em Tuas mãos, e se está acontecendo como está acontecendo e eu não compreendo, bendito seja o Seu santo nome, eu não preciso compreender para que eu possa glorificar o Teu santo nome. É claro que o conhecimento sobre as coisas pode me levar a uma glorificação maior, mas também pode me levar à confusão se eu não tenho uma fé renovada a cada novidade que eu descubro a respeito da Tua vontade. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Mas olha o que a gente está vendo hoje. Antes que São José pudesse se dar conta de um problema, os reis tinham acabado de sair, os reis do Oriente tinham acabado de sair, então era impossível que chegasse a notícia imediata da perseguição, porque Herodes ainda não se tinha dado conta de ter sido enganado, ou seja, ter sido enganado, como se os reis do Oriente tivessem feito uma maldade contra ele, né? Deus realiza a bondade e o coração perverso, que não suporta o agir de Deus e a bondade de Deus, interpreta aquilo como uma maldade contra ele. É interessante como nos exorcismos o maligno acusa aqueles que oram e aqueles que buscam a santidade como sendo maus e perversos contra ele. Porque o cumprimento da bondade, o cumprimento da vontade de Deus é interpretado sempre como uma maldade, como uma hostilidade pelo coração que odeia a Deus. Ele vê todo o ato de bondade de Deus como um ato hostil à sua vontade, como um ato hostil ao seu desejo pessoal. Então, antes que Herodes se desse conta de que foi enganado, quando na verdade os reis do Oriente não enganaram, apenas cumpriram aquilo que o anjo disse em sonho, para que eles pegassem uma outra estrada, que eles não voltassem a Herodes, e eles foram obedientes a Deus e cumpriram aquilo que o Senhor lhes mandou, fizeram um ato de bondade e de justiça, e isso gerou no coração de Herodes mais ódio, porque ele se sentiu traído, trapaceado por eles, quando na verdade eles cumpriram a vontade de Deus. Muito bem, então não havia tempo ainda para que São José se desse conta da maldade que estava para estourar contra Jesus. A perseguição, o ódio de Herodes. Então, antes que acontecesse
esse momento difícil na história da Sagrada Família, Deus veio em socorro e revelou a São José que era hora de pegar o menino e partir. Então os magos ainda estavam, os reis do Oriente ainda estavam saindo, estavam partindo naquela mesma noite, e naquela mesma noite a Sagrada Família foi advertida em sonho, e diz o texto que durante a noite, ou seja, a imagem do coração vigilante, é forte aqui, o coração de São José é um coração vigilante do homem que ora, que está atento a Deus. Fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Fala, Senhor, porque o meu coração é todo teu. Prontamente, diz o texto, São José acorda de noite, pega o menino, sua mãe, e parte. Com a Virgem Santíssima e o menino Jesus. Os reis do Oriente chegaram para entregar aqueles presentes que foram os haveres da Sagrada Família na partida para o Egito. Já parou para pensar isso? Eles não tiveram tempo de fazer compra para viajar. Saíram naquela noite com o que tinham. E o que tinham era aquilo que talvez trouxessem consigo da viagem até Belém, e mais aquilo que o Senhor, na providência, gerou em favor deles, mas textualmente, como testemunho histórico, nós temos só o presente dos magos: ouro, incenso e mirra. Então foram com aqueles objetos ali que eles tomaram rumo em direção ao Egito. Era tudo que tinha. E assim um coração vigilante de prontidão de São José recolhe o falar de Deus e parte e age. Olha que grande agitação partir de noite nesses termos, nessa condição, meus irmãos, não é? Não é coisa fácil. Não estamos diante de uma situação simples, né? É importante termos isso presente. É um ato muito desafiador, aquele de deixar tudo e de seguir. Mas aqui a gente está vendo, mais uma vez, não houve uma compreensão de tudo o que estava acontecendo. E aí a gente coloca agora lado a lado as duas situações. Muitas vezes na minha vida se passam situações concretas que eu não consigo, com a razão, entendê-la completamente. E sou chamado a acolher e a confiar no Senhor. Olha aqui um momento onde o Senhor, no texto de hoje, se antecipa ao acontecimento ainda difícil que está por vir. Ou seja, nos livra de um perigo. O Senhor tem os olhos à frente, entende à frente. Ele vê o ontem, o hoje e o amanhã na nossa vida. Ele é o Deus de ontem, hoje e de sempre. E Ele cuida de nós. Então, antes que se levantasse o mal contra a Sagrada Família, o Senhor já veio ao encontro de São José e o socorreu. E lhe deu a voz justa, a orientação justa, para que ele pudesse confiar. Então, o mesmo Deus que às vezes não nos dá o conhecimento de todas e completo daquilo que está se passando na nossa vida e nos pede a nossa confiança, também é o mesmo Deus que se antecipa e nos salva e nos livra de inúmeros problemas e vem ao nosso socorro antes mesmo que os problemas aconteçam e pede da mesma forma o quê? A nossa confiança. Então, o que é importante na nossa relação com Deus é esse ato de confiança. E se o conhecer mais acontece a respeito daquilo que se passa na nossa vida, é para que maior seja a nossa confiança. E se conhecemos menos, ou se o Senhor nos tira a possibilidade de conhecer tudo de maneira mais ampla, é para que se renove da mesma forma a nossa confiança. Nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. A nossa confiança está no nome do Senhor que conduz a história, que conduz a nossa vida, que é o Senhor sobre todas as coisas e que é o Senhor sobre a minha história de vida. Nele confio, a Ele entrego tudo o que é meu.
Então o Evangelho de hoje nos traz de volta para essa grande percepção e nos devolve aqui a imagem de São José e a intercessão amorosa de São José, que ganha centralidade nessa página dos santos inocentes. A liturgia das horas hoje nos apresenta ainda o texto que é o sermão de São Coadvultus Deus, bispo do século V. O nome é diferente, é um nome em latim, aquele que tem o rosto de Deus. E falando sobre os santos inocentes, esse santo bispo nos escreve de uma maneira muito delicada e bonita o que foi o sacrifício de amor desses pequeninos. E hoje é um dia especial para rezarmos, meus irmãos e minhas irmãs, por todas aquelas crianças que são vítimas do aborto e pela conversão do coração de todos aqueles que de alguma forma se mobilizam pela promoção do aborto. Porque a promoção do aborto é um ódio direto a Cristo. E é tão forte essa realidade que posso dizer para vocês, muitos não conhecem e não vão ter a chance de conhecer as dores do coração de uma mãe que viveu a experiência de ver ou de aprovar ou de consentir, que muitas vezes acaba sendo uma experiência forçada, a morte de seu filho. Aproveitemos hoje para rezar por todas aquelas crianças que foram vítimas, estão sendo vítimas de uma política de aborto em tantos países, cujos defensores dessa política abortista são homens e mulheres que trazem enraizados no coração um grande ódio contra Cristo, que se manifesta de diversas formas, mas de maneira muito clara e sensível contra a vida. E não a vida em maneira genérica, mas a vida de um outro ser humano. E a celebração do Natal nos fala exatamente do amor de Deus pela vida de cada um dos homens e pela nossa natureza, como o Senhor que permitiria que um pequenino viesse ao mundo, o abandonaria. Como Deus poderia abandonar um filho que Ele amou desde toda a eternidade para que existisse? Talvez esse filho não tenha sido amado por todos aqueles que estavam ali envolvidos na obra da sua criação. Talvez todos aqueles que estejam diretamente envolvidos na obra de sua criação não o amam tanto assim. Mas Deus, que o chama à sua existência, se o chama é porque o ama. E se o ama, não o abandonaria. E colocará tudo o que for necessário para que seja um santo homem e uma santa mulher. Mas pode ser que aqueles que estão também chamados por Deus a participar da obra de suas mãos, a participar do ato criador daquele pequenino filho, não apenas não o amem, mas terminem por ter no coração um ódio enorme contra aquele Filho de Deus, justificado de muitos modos, mas compreendido como tal, ou seja, como ódio absoluto, quando se estabelece a sentença de que a morte é o que precisa ser entregue para aquela vida como herança. O que temos a dizer a respeito da sua vida, queremos a sua morte. Essa é a frase. Dura, né? Pesada. Mas é isso que se fala quando se pensa e quando se propõe um aborto.
E quem deseja a morte dos filhos de Deus, nós sabemos bem quem é. Nós sabemos muito bem quem é que deseja a morte dos filhos de Deus. Quem é que se levanta para atentar contra a vida dos homens? Quem é que odeia desde sempre os homens e tudo faz para oferecer aos homens a morte? É aquele que desde toda a eternidade nos odiou quando Deus nos amou. E quando o mistério da encarnação foi pensado no seio da Trindade, foi definido. Então é impossível, não há compatibilidade entre a profissão de fé cristã e o consentimento e a defesa de qualquer ideia ou de qualquer proposta que favoreça, consinta, deseje ou possibilite o aborto. É incompatível em absoluto, não tem compatibilidade alguma. Não tem. E hoje rezamos por todas essas crianças que são vítimas desse ódio que, no final das contas, é um ódio contra o nome de Jesus. E que muitas, para não dizer todas em absoluto, morrem porque foram odiadas como obra de Deus. Deus chama a vida quem Ele quer, a prescindir daqueles que estão envolvidos, porque esses que foram chamados e sustentados por Deus para amar aquela vida que vem, podem, por fim, não amá-la. Mas a prescindir dessa falta de amor, o Senhor, quando quer chamar a vida, Ele chama. Então, o Senhor assim escolheu que vivesse. Mas aqueles que se levantam contra Deus e sua decisão se levantam com ódio. E olhando para aquela vida que foi gerada, dizem o que nós temos que dizer, o que temos a dizer a respeito da sua vida é que você morra. É isso que temos a dizer e o que queremos para você. Bom, rezemos para que se convertam esses corações, porque ao pensarem e ao agirem assim, cumprem um papel e uma obra diabólica e satânica, não tem outro nome a ser dito. Vejamos como o Santo Bispo São Coadvultus Deus escreve a respeito dos santos inocentes. Nos diz assim: nasceu um pequenino que é grande rei. Os reis do Oriente chegam de longe e vêm adorar. Ainda deitado no presépio, aquele que reina no céu e na terra é adorado pelos reis. Ao anunciarem os reis do Oriente o nascimento de um rei, Herodes se perturba e, para não perder o seu reino, quer matar o recém-nascido. No entanto, se tivesse acreditado nele, poderia reinar com segurança nesta terra e para sempre na outra vida. Por que temes, Herodes, ao ouvir que nasceu um rei? Ele não veio para te destronar, mas para vencer o demônio. Como não compreendes isto? Tu te perturbas e te enfureces contra ele. E para que não escape o único menino que procuras, tens a crueldade de matar a tantos outros. Nem as lágrimas das mães, nem o lamento dos pais pela morte de seus filhos, nem os gritos e gemidos das crianças te comovem, ó homem malvado. Matas o corpo das crianças porque o medo matou primeiro o teu coração. E julgas que se conseguires teu propósito perverso e nefasto, poderás viver muito tempo, quando precisamente é a própria vida que queres matar e com isso a perderás por toda a eternidade. Aquele que é fonte da graça, pequenino e grande ao mesmo tempo, reclinado num presépio, apavora o teu trono. Por meio de ti,
e sem que saibas. Realiza os seus desígnios e liberta as almas do cativeiro do demônio. Recebe como filhos adotivos os filhos dos que eram seus inimigos. Essas crianças morrem pelo Cristo sem saberem, enquanto seus pais choram os mártires que morrem. Cristo faz suas legítimas testemunhas aqueles que ainda não falam. Eis como reina aquele que veio para reinar. Eis como já começa a conceder a liberdade àquele que veio para libertar e a dar a salvação àquele que veio para salvar. Tu, porém, Herodes, ignorando tudo isto, te perturbas e te enfureces. E enquanto te enfureces contra o menino, já lhe presta homenagem sem o saberes. Ó imenso dom da graça! Que méritos tinham aquelas crianças para obterem tamanha vitória diante do rei perverso? Ainda não falam e já proclamam o Cristo. Não podem ainda mover os seus pequeninos membros para a luta e já ostentam a palma da vitória e triunfam sobre o antigo inimigo pelo nome redentor de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o sangue derramado de tantos pequeninos pelo ódio a Cristo possa converter cada um daqueles que promoveram e promovem ainda o aborto. Que o sangue de cada um deles derramado triunfe sobre o ódio do inimigo que procura conduzir à morte os corações que desejam o mal e a morte, de maneira que o sangue deles testemunhe o triunfo do sangue redentor de Jesus, por meio da intercessão que no céu realizam em favor daqueles que, ao invés de amá-los, os odiaram. E que a Igreja, unida ao sangue desses pequeninos mártires que, lutando pela vida que Deus gerou, morreram nas mãos daqueles que o odiaram, que a oração da Igreja, unida ao sangue derramado por eles, leve à conversão todos aqueles que já estão mortos pelo ódio e pelo desprezo da vida, para que vivam e um dia juntos no reino dos céus cantem no triunfo do sangue de Cristo pela salvação de corações que já estavam mortos antes de desejarem a morte, de praticarem a morte dos inocentes. O Senhor esteja convosco, Ele esteja no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.